Eu sou médico psiquiatra e tenho recebido cada vez mais pessoas no meu consultório totalmente dependentes do Zolpidem. Seja porque tomam um ou dois comprimidos todas as noites, seja porque às vezes chegam a tomar uma caixa inteira durante a noite e até durante o dia. E eu já vi relatos de pacientes que tomavam muito mais do que uma caixa ao longo de um único dia desse medicamento que, da forma que tem sido utilizado por algumas pessoas, está virando realmente uma droga. E por que ele causa tanta dependência a ponto de ser pior do que alguns dos clássicos medicamentos que podem causar, esse perfil de dependência, como o clonazepam, que é o famoso Rivotril, o alprazolam, o diazepam? Por que é que ele parece viciar muito mais do que esses outros medicamentos? A dependência é causada por alguns aspectos principais, Um deles é a velocidade de ação. Quanto mais rápido aquele remédio faz efeito no organismo, maior a chance da pessoa ficar dependente dele, porque afinal de contas, a dependência é causada porque a pessoa está em busca de um bem-estar com aquele remédio. Então, quando ela está tomando aquele medicamento de forma repetida o tempo inteiro, ela começa a ficar dependente daquele efeito prazeroso que ocorre logo depois de tomar. Então, quanto mais rápido o efeito do medicamento, maior a chance de dependência. E isso acontece com o Zolpidem, ele chega muito rápido no cérebro. Mas, além disso, existe um outro aspecto também que facilita a dependência do Zolpidem, que é o fato de que em cerca de 3 horas ele perde o seu efeito no organismo. Por isso que muitas pessoas precisam tomar o Zolpidem para iniciar o sono e depois, no meio da madrugada, acabam tomando outro comprimido, porque elas estão dependentes deste medicamento. Elas transformaram o uso dele como o uso de uma droga. Ele perde efeito em 3 horas, você precisa usar ele novamente para sentir aquele efeito de sedação, porque aquele efeito simplesmente passou, foi embora, acabou. E isso é extremamente comum nas drogas de abuso. Quanto mais rápido o efeito da droga chegar no cérebro e quanto mais rápido ele para de fazer efeito, maior a chance da pessoa ficar dependente e ficar usando aquele medicamento o tempo inteiro para sentir novamente aquela sensação agradável que ele usa. E é por isso que o Zolpidem é uma droga que tem sido usada cada vez mais de forma inadequada dentro da psiquiatria e até prescrita por médicos que não são psiquiatras e que não tem toda essa experiência que a gente tem para manejar esse tipo de medicamento. E por que ele é tão perigoso, Quando ele surgiu na década de 90, houve uma promessa de que ele faria o mesmo efeito desses outros medicamentos que causam dependência, como Rivotril, clonazepam, ou pelo menos um efeito muito parecido, mas que ele não causaria dependência porque ele agia no receptor um pouquinho diferente, Então, teoricamente, ele não causaria dependência. O que a gente percebeu ao longo do tempo, que na verdade era só uma grande conversa, porque na prática a gente vê o mesmo perfil de dependência, a gente vê um abuso até maior, justamente porque tem um efeito, um tempo de efeito menor. Pra vocês terem noção, às vezes o clonazepam, o Rivotril, demora 40 horas para sair do organismo. Então a chance da pessoa fazer uso abusivo é menor, apesar de existir também, Enquanto o Zolpidem demora 3 horas. Então, na hora que a gente olha isso tudo, a gente vê que é muito fácil, por assim dizer, a pessoa acabar fazendo uso abusivo desse medicamento, até pelo desespero de querer dormir, A pessoa toma porque quer dormir, e aí começa a usar ele com mais frequência. E aí, na hora que ele age nesse receptor, ele causa, para vocês perceberem a gravidade da coisa, o mesmo efeito desses outros medicamentos, clonazepam, Rivotril e tudo, e do álcool, que também age nesse perfil de receptor. E é por isso que o Zolpidem causa uma crise de abstinência igualzinha à dependência de álcool. Sabe aquela história que você fala, nossa, parou de beber, começou a tremer, convulsionou, começou a ter crise de ansiedade? É exatamente a mesma coisa que acontece com o Zolpidem. E é por isso que esse medicamento tem esse perigo, esse risco, E não é só isso, Todo medicamento para dormir ele deveria ser usado inicialmente para ajudar ali no tratamento inicial e não de forma prolongada. Seja Rivotril, clonazepam frontal ou Zolpidem ou as outras formas, o Zolpidem sublingual, por exemplo, que existem dele, eles deveriam ser usados por no máximo 6 a 8 semanas. Por quê? Porque eles não agem realmente na causa da tua insônia.
né? Eles não conseguem regular o ciclo circadiano que desregulou e que é o motivo da sua insônia ter se instalado. Depois de 3 meses de insônia, o seu cérebro começa a achar que está tudo errado mesmo, que aquilo ali é o padrão, dormir mal, e ele vai ter dificuldade em induzir o sono. Então, para que isso possa voltar a ocorrer de forma natural, o seu ciclo circadiano precisa ser regulado. E quando ele é finalmente regulado, o sono começa a voltar. Infelizmente, nenhum medicamento criado até hoje age neste mecanismo, age no ciclo circadiano. Isso acaba fazendo com que você tome remédios que não resolvem de fato o problema. E se você gostaria de entender um pouco melhor sobre o ciclo circadiano e como resolver a insônia de forma natural, de forma realmente eficaz e com a principal forma de tratamento recomendada, que é a mudança do ciclo circadiano para que ele se regule novamente, vá no link da descrição e assista uma aula que eu preparei especialmente para as pessoas que têm insônia, dificuldade de dormir, seja porque demoram para pegar no sono, porque acordam muito à noite ou porque acordam cedo demais e não conseguem voltar a dormir. Outra coisa que o Zolpidem pode causar no seu organismo é uma espécie de sonambulismo. Como ele não desliga o cérebro inteiro de uma vez, né, ele vai desligando o cérebro por setores, desliga um e depois desliga outro, às vezes ele desliga a parte da razão e da consciência antes de desligar as partes, por exemplo, motoras que fazem você se mexer e etc. Então, a gente vê alguns relatos de pessoas, como aquele rapaz que saiu até em matérias da Globo e etc., que faz compras enquanto está sob efeito do Zolpidem e não se lembra, né? Esse rapaz em específico acordou com passagens para Buenos Aires, ele gastou R$ 9.000 sob efeito do Zolpidem. Mas esse é só um dos inúmeros casos que a gente ouve de pessoas que saíram andando pela casa, de pessoas que dirigiram sob efeito do Zolpidem e não se lembram no dia seguinte, tem gente que tem até relação sexual, enfim, muitas pessoas se colocam em risco, né, adotam comportamentos de risco, porque a razão é desligada, mas o cérebro ainda está funcionando em outras áreas e ela acaba fazendo muitas coisas, né, nesse período que ela não se lembra depois, né? E o pior de tudo é que ainda acontece mais uma coisa, tá? Ele não se lembra do que fez. Por quê? Porque ele pode causar esse efeito de esquecer o que você fez depois de tomar o remédio. Então, se você toma Zolpidem, uma das coisas principais que você precisa entender é você precisa tomar esse remédio já deitado na cama para dormir, para diminuir o risco disso acontecer com você. Há casos de pessoas que abrem janelas e correm o risco até de cair lá de cima, esse tipo de coisa, por causa do uso do Zolpidem. Então, é necessário tomar muito cuidado e usá-lo de forma adequada. E eu entendo que é muito ruim dormir mal, né? Dormir mal é realmente uma experiência desagradável. E aí você vai buscando formas de tentar compensar, né? A gente sabe, a insônia causa ganho de peso, você fica mais impulsivo, mais irritado, acaba fazendo bobagem, falando bobagem, te prejudica no trabalho porque você não se concentra, no seu relacionamento porque você não tem mais paciência para nada. A insônia realmente vai destruindo a sua vida, mas a grande questão é que você precisa entender que a forma que realmente vai te fazer dormir bem, de verdade, sem gerar alterações na arquitetura do seu sono, como os remédios fazem, né? Não vai ser se entupindo de medicamentos para dormir, mas regulando o seu ciclo circadiano. E é por isso que eu reforço o convite de você e no link da descrição para conhecer um pouco mais, né, sobre como voltar a dormir bem de verdade. E o pior de tudo, né, uma das questões mais comuns com relação à insônia, que é muito negligenciada, é para pacientes que estão em tratamento dentro da psiquiatria. Muitas pessoas não se atentam, mas a insônia, ela gera crises novas em pacientes que fazem acompanhamento. Então, se você tem ansiedade, se tem depressão, transtorno bipolar, qualquer tipo de adoecimento, quando você dorme mal ou dorme apenas por meio de remédios, você está em risco de desenvolver novas crises de ansiedade, crises depressivas, porque o sono ele é fundamental dentro da saúde mental. E negligenciar o sono, e eu não estou dizendo o sono que você gera se sedando com remédio, o sono de verdade, o sono que você dorme naturalmente,
na negligência desse sono é um dos principais fatores que levam as pessoas a nunca conseguirem ficar bem da ansiedade e da depressão e ficarem usando remédio muitas vezes o resto da vida. E se você tem preocupação no tratamento da sua ansiedade, gostaria de saber o que é que você mesmo pode fazer para se ajudar a melhorar mais rápido desses sintomas que tanto prejudicam a sua vida, você tem que assistir esse vídeo aqui, que é só você clicar aqui em cima para chegar nele. Porque nesse vídeo eu explico os 6 principais erros que levam a doença, né, psiquiátrica, ansiedade e depressão a nunca melhorarem. Enfim, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, me conta nos comentários se você já sabia desses riscos do Zolpidem, se você conhece alguém que fez alguma loucura sobre o uso desse medicamento, e não deixe de seguir o canal para ver outros vídeos como este e melhorar a qualidade do seu sono. E nós nos vemos no próximo vídeo.